Oi, gente, eu tava com saudade do canal, de estar aqui conversando com vocês, dar continuidade para os nossos papos, mas eu estou finalmente aqui de volta. O meu sumiço tem uma explicação e vai ter a ver com o assunto de hoje. Antes de mais nada, deixa eu já explicar que o nosso papo de hoje é sobre um assunto que eu vejo que não é muito bem retratado, muito ensinado e deveria, principalmente dentro dos nossos lares primeiro, né, nas nossas casas, famílias, depois na sociedade e culturalmente, etc. Que é sobre a gente saber ser grato. Sim, porque não é só sobre, seja uma pessoa gratiluz e iluminada, tá? Então eu vou explicar direitinho pra vocês, mas calma lá. Então, o assunto de hoje é sobre a gente saber ser grato, saber agradecer pelas coisas que você tem que agradecer dentro da tua realidade, da tua vida aí, tá? E antes de mais nada também, eu quero jogar uma pergunta pra você. E eu espero que você tente responder de forma mais honesta possível, tá? Sem julgamento nem nada. Vai ser importante. Mas assim, se eu chegasse pra você agora, do nada, e te perguntasse se você consegue identificar uma ou duas coisinhas, por mais simples que seja, você conseguiria me dizer pelo que você é grato na tua vida? Assim, com facilidade? Pois é, eu comecei com essa pergunta porque eu fiz uma pesquisa rápida antes, né? Pensando e refletindo sobre esse assunto, e eu percebi que algumas pessoas conseguem, beleza, mas muitas pessoas, tá? É muito comum. Muitas pessoas relataram ter dificuldade de pensar, então ficaram assim, martelando ali, e foi um belo de um exercício, tá bom? E aí o que eu percebi? Que das pessoas, que a maioria teve dificuldade, não é que elas não encontraram, mas entende que isso não é hábito para a maioria das pessoas, né? Não, a gente não está, falando assim da sociedade, culturalmente, a gente não está familiarizado a fazer isso. E às vezes quando faz, ainda é distorcido, é meio confuso, não é do modo certo, tá? Entendendo de fato o que quer dizer esse hábito da gratidão, tá bom? De saber identificar pelo que você pode ser agradecido, etc. A gente vai trabalhar nesse assunto, tá? Melhor desenvolver. E assim, o seguinte, o mais interessante disso ainda, né, continuando sobre o raciocínio dos relatos que eu recebi, é que as mesmas pessoas que disseram ter dificuldade, ao fazer esse exercício, perceberam que aproveitaram e perceberam, relataram, assumiram que perceberam que não estavam bem, entende? Que elas não estavam se sentindo, né? Tipo assim, ó, olha, não foi tão fácil perceber, assim, de pensar em algo que eu posso ser grato. E aí elas naturalmente perceberam que elas não estavam tão bem emocionalmente, tão bem com elas mesmas, né? Vamos dizer assim. Entenderam? Isso é muito interessante porque tudo faz sentido e tem uma lógica por trás disso, né? E por isso mesmo que eu estou martelando que a gente precisa falar sobre esse assunto. É muito importante, vai fazer muita diferença, principalmente se você é uma pessoa que busca ser uma pessoa um pouco melhor, que quer amar melhor as pessoas que você, né, tem aí na tua vida, que quer se desenvolver como pessoa, que não quer ser uma pessoa chata, uma pessoa desagradável para a sociedade, né, uma pessoa... Então, tudo isso, esse exercício da gratidão, ela ajuda a te transformar. Ela muda muito a nossa forma de pensar, né, a nossa mentalidade, transforma o nosso ser, ele cura a nossa alma. Então, tem uma série de benefícios que a própria ciência já provou, né, mostrando que o tanto que faz bem pra gente, né, como ser humano, e a gente precisa disso. E antes que a gente dê continuidade nesse assunto, eu também preciso pedir que você venha com o coração aberto sobre esse assunto, porque eu sei que só de falar a palavra gratidão, às vezes pode acontecer de algumas pessoas despertar um certo bloqueio ou preconceito, e é compreensível, eu entendo, porque muitas das pessoas quando abordam sobre esse assunto, e é um assunto meio nichadão, porque como eu disse pra vocês, a gente não aprende direito sobre esse assunto aqui, né, na nossa cultura brasileira. Então, assim, muitas pessoas, elas acabam abordando de uma forma como se fosse uma autoajuda barato, ou forçar uma positividade, sabe? Romantizar a vida. Ou assim, fica com a impressão de que você ser uma pessoa grata pela vida tem que ser uma iluminada, evoluída. E, gente, não é nem... E também não tem a ver, tá? Não tem nada a ver com isso, mas principalmente não tem a ver você ficar inventando historinha pra parecer uma pessoa iluminada. Isso aí eu tenho um pavor, gente, eu tenho cruzes, sabe? Tipo, longe de mim. Aqui a gente vai trabalhar com o assunto de forma verdadeira, honesta, tá? Com a realidade. E sim, já vou alertar pra vocês. A gente
conseguir ter esse hábito da gratidão não tem a ver também de inventar história, de ter que ficar forçando algo, né? De inventar uma historinha sobre alguém que fez uma maldade e vai ficar falando que ela é boa. Não, não é isso, tá? Não é sobre inventar nada, não é forçar nada. E a gente vai chegar lá. Então, eu vou aproveitar que tem a ver com esse assunto da gratidão e falar um pouco de como que tem sido essa minha reflexão desses dias. E sabe o meu sumiço? Pois é, então por que eu sumi? Eu sumi porque no mês de junho, que foi o mês passado, quase inteiro, a minha família e eu ficamos doentes. E aí a minha filha, né, que vai na escola, nessa época do frio, é normal que as crianças pequenas sempre vêm com uma doença. Então começou com um resfriado. E o resfriado para um adulto ainda é de boa porque a gente ainda consegue continuar fazendo as coisas normal. Só que para uma criança, um resfriadinho é o suficiente para deixar ela irritadinha, não dormir bem, e aí a gente junto que tá cuidando não consegue dormir bem, então, né, já foi umas semanas aí meio difíceis, assim, nesse sentido, né. E aí eu tive que dar uma pausa para dar uma atenção especial aqui. Acumulou tarefa de casa, acumulou a tarefa da minha filha da escola, enfim, aí quando ela melhorou e voltou pra escola, nos primeiros dias que ela voltou e trouxe o quê? Uma virose. Uma delícia, tá? Aí ela ficou passando mal, virose é muito chato, né? Deixa a gente derrotado. E aí eu fiquei cuidando dela, mais ainda, porque virose realmente pegou pesado aqui. Ela passou mal, não sei o que, daí passou uma semana mais ou menos, ela ficou boa. Legal. Só que aí foi a minha vez de pegar a virose. Olha só que maravilha, né? Tudo de bom. E junto comigo, o meu menorzinho de 2 anos também ficou com virose. Aí, minha gente, ó, fazia muito tempo que eu não sabia o que era ficar doente desse jeito, de literalmente não conseguir fazer nada e ficar de cama. Eu até tentei, eu fiquei meio agoniada até, sabe? Vou falar a verdade. E aí, eu não cheguei a ficar com febre, senti calafrio, todas as vezes, eu dormi muito e todas as vezes que eu dormia, eu suava muito, então eu tinha que ficar lavando a roupa de cama direto. Passei mal, muito mal, não conseguia comer, beber líquido eu tentei, senti dor no corpo, eu não conseguia ter nenhuma luz assim por perto que dava dor de cabeça e ao mesmo tempo sentindo muita fraqueza, mas tendo que dar apoio pro meu menorzinho. E graças a Deus meu marido não ficou com virose e conseguiu dar um belo de um suporte aqui pra gente, porque senão eu não sei, gente, ia ser muito tenso. Só que vai soar estranho, mas assim, gente, foi muito bom ter pego virose nessa época, juro. Tipo assim, eu tirei proveito, vamos dizer assim. E eu sei que vai soar estranho, mas vocês vão entender, calma lá. Pulando uma parte boa aí, só pra já ir direto no ponto. Dias atrás, agora, a gente tá no mês de julho. Foi meu aniversário. Então, 12 de julho foi meu aniversário e completei 37 anos. E todo aniversário, sempre que chega o meu aniversário, eu fico reflexiva, né? Pra pensar sobre se tem alguma coisa que eu quero melhorar, quero mudar, ou se tem algumas metas, objetivos continuam fazendo sentido ou não, e se eu quero manter, várias coisas. E o principal, todo aniversário, como eu já criei esse hábito, eu costumo pensar em coisas pelo que eu sou grata. E dessa vez, neste meu aniversário de 2025, de 37 anos, completando 37 anos, eu senti uma coisa muito diferente. Todos os aniversários eu senti gratidão, alegria por ter a oportunidade de completar mais um ano e, né, isso me motiva a tentar ser uma pessoa melhor a cada ano. Só que dessa vez, junto com a pausa que eu precisei fazer, e eu vou explicar melhor isso, eu senti uma alegria de encher o coração. E tudo isso, com certeza, tem a ver com o exercício da gratidão. Então é o seguinte, quando eu fui forçada literalmente a ficar parada, deitada na cama, no escuro, o que aconteceu? Como eu não conseguia fazer nada, né, mesmo eu querendo, eu fiquei bons dias sem conseguir olhar para o celular, então eu fiquei sem ver o Instagram, sem ver o YouTube ou sem ler nada pelo Instagram. E na hora que eu fiquei agoniada porque eu não tava conseguindo fazer nada, eu tentei até ler livro, mas passei mal, então não deu pra fazer nada literalmente. E aí o que aconteceu? Eu fui forçada a ficar, quando eu não dormia, eu ficava olhando pro teto e ouvindo só o som do meu lar, né? Sabe? Tipo assim, gente, isso é uma coisa muito rara, né? No nosso dia a dia de hoje, da vida moderna. Eu fiquei prestando muito, assim, eu já presto atenção. Eu falo muito pra vocês o valor de estar presente no dia a dia, na vida, né? Mas foi eu vivi uma presença diferente, justamente porque eu fui forçada a não ter a chance de ver nada, nem livro, nem nada, sabe?
Fiquei no silêncio, ouvindo só o som da minha casa. E nisso, eu prestei mais atenção ainda nas minhas crianças. Por exemplo, uma das coisas que eu fiquei, que encheu meu coração de alegria foi perceber que, enquanto eu não podia ficar com meus filhos direito, quando as minhas crianças estavam brincando entre elas sozinha, porque aí eu não conseguia intervir nem nada, tava muito fofo. Eu vi que eles estavam sabendo brincar juntos, e quando tinha algum desentendimento, eu percebi que eles mesmos sozinhos estavam tentando se entender, pedindo desculpa um pro outro, e daí voltando à vida normal, e aí segue com a vida e brinca. Gente, foi a coisa mais fofa. E aí, com isso, com certeza, né, encheu meu coração de alegria. Por quê? Porque eu vejo isso como... Isso aí não caiu do céu milagrosamente, tá? E não é por causa disso que eu tô reclamando, não é nem reclamando, mas é porque eu percebi que o que eu plantei, né, as coisas que eu fiz questão de refletir, né, de pensar no que era um valor negociável pra mim, né, inegociável pra mim, no que era muito importante, no que eu queria construir anos atrás lá. Hoje eu tô vendo, eu estou assim colhendo, sabe, vamos dizer assim. Tudo que é muito valioso, tudo que vale de verdade, nos emociona, a gente gosta de ver, é inspirador. Por quê? Porque no fundo a gente sabe que dá trabalho, que tem que ter ação, tem que ter esforço para conquistar isso. Então, de certa forma, eu fiquei grata por isso, né? De ver que, poxa, valeu a pena todo o esforço que eu tive em buscar conhecimento, mesmo tendo, né, não recebi, vamos dizer assim, de fácil sobre como educar, como tentar ser uma melhor mãe possível e muitas outras coisas, né? Aí outra coisa que eu percebi durante a minha pausa, quando eu tava doente, é que eu estava muito grato com o meu casamento também. Porque assim, quem já é casado sabe, mas assim, a gente casa por amor e tudo mais, só que, gente, manter casamento por anos é outra coisa, tá? Porque muitas coisas ao longo dos anos muda, e se a gente não muda, não se atualiza, não melhora, piora, né? Então, o que nasceu como um amor pode, assim, rapidamente desfazer, né? Eu percebi que quando a situação ficou mais, vamos dizer assim, trabalhosa, a gente teve que se adaptar de novo, né? Porque com todo mundo doente, eu não me estressei nenhuma vez. Meu marido soube dar um suporte onde eu pude sentir paz, me sentir, assim, tranquila deixa eu meio que entrar, curtir a minha doença aqui, né? Não é bem curtir, mas ficar doente em paz, sabe? Tipo, sem precisar ficar preocupada, né? Porque eu já tava toda fraca ali. E ele conseguiu me dar esse suporte. E ao mesmo tempo a gente né, conseguir se... Como que fala assim? Sabe quando... É tão bonito, eu via muito isso de exemplo em outras famílias, de perceber assim, sabe quando às vezes aperta alguma situação e tudo mais, e você vê que aquela família se unindo mais ainda, ao invés de ficar se estressando um com o outro e tornar aquele clima tóxico, né, vamos dizer assim, ruim, ao invés de se ajudarem, acaba se atrapalhando? Pois é, então é isso que eu tô falando, que a gente tem que ser grato. A gente não pode deixar passar essas coisas e falar pra si mesmo, reconhecer, dar valor, né? Ter a humildade de reconhecer e falar que você é grato por essas coisas que você vê na tua vida. Então, quando eu fiquei doente, eu tive a oportunidade de passar por isso. E já fui grata, porque no meu caso, né, pessoalmente, eu já falei assim, Deus, ó, obrigada. Obrigada porque ficar doente com virose é horrível, né? Me deixou acabado. Mas eu tive a oportunidade de poder ver essas coisas e, não sei, eu tava próximo do meu aniversário e me fez pensar no tanto que eu poderia estar grata. Então, pode sim, né? Não sei, eu não trabalho muito com coisa abstrata, mas vamos supor, eu poderia ter passado o meu aniversário e não ter reconhecido tudo isso, sabe? Não ter me aprofundado, né, nessa questão na minha vida. Então, o que eu penso com isso? Junto com tudo que eu tava observando, eu também fiquei feliz porque eu percebi que, apesar de eu não ter muitas coisas que eu ainda quero, e é uma lista enorme no meu caso, tá? Eu não sei vocês, como que vocês são com isso. Eu quero mudar muitas coisas, eu quero ter muitas coisas, eu quero melhorar muitas coisas dentro de mim mesma ainda. E apesar de eu saber, né, de eu reconhecer que eu quero muitas coisas, que eu sinta que falta muita coisa ainda, eu não deixei de dar valor, de reconhecer, de dar valor pelas coisas que eu tenho hoje, do jeito que está,
e pelo que eu sou, né? Pela pessoa que eu me tornei e sou hoje, entende? Isso não quer dizer que eu me dei por satisfeita, que acabou, que eu já cheguei lá. Não, pelo contrário, tá? Uma coisa não anula a outra. Então, assim, posso ser grata por tudo que eu sou, e eu acho que esse é o ponto, gente. Aí, sabe o que me fez refletir? Eu até anotei pra, né, não me perder, mas, gente, o lance da gratidão, como eu disse no começo, não tem a ver com você inventar historinha pra parecer ser uma pessoa evoluída e iluminada. Não tem a ver com ignorar problemas ou faltas ou sofrimento. Não tem nada a ver com isso, tá? A coisa é muito mais leve do que a gente imagina, a gente complica demais. Então, o que eu percebi? Foi uma coisa que eu anotei aqui, porque foi o que eu consegui enxergar. E saca só, ser grato é saber dar valor pelas coisas que te dão a chance de se tornar uma pessoa um pouco melhor. Gente, presta atenção nisso. Eu acho, tá? Vê se faz sentido pra vocês, me contem aqui. Mas o lance, esse exercício de gratidão tem muito mais a ver com a gente reconhecer que a gente tá tendo chance de melhorar como pessoa, né? Da gente conseguir ser a gente mesmo, sabe? A cada dia, a cada momento você tá aproveitando. E para você conseguir fazer isso, você precisa saber dar valor para o presente, o hoje. Por quê? Então, por isso que eu falei para vocês. Eu até escrevi um post lá no Instagram e eu tento expressar isso, né? Óbvio que não consigo expressar com totalidade, mas é o seguinte, eu percebi que eu fiquei muito feliz, principalmente com minha reflexão de aniversário, especial de aniversário, porque eu percebi que apesar de tudo, apesar de toda a falta, apesar de eu ter passado muito sofrimento, etc., eu não deixo de estar muito feliz e em paz, né, com o que eu sou hoje, com o que eu tenho hoje. E é o que eu falei, martelo no sentido de que eu não vou parar de lutar, não vou parar de buscar mais ainda, né? Porque até a gente morrer, a gente vai ter coisa para melhorar, com certeza, tá? Então, o ponto é que para você conseguir fazer o exercício da gratidão, você vai ter que desenvolver uma certa humildade. Você vai precisar de humildade para poder conseguir reconhecer mesmo as pequenas coisas. E na verdade eu acho que começa pelas pequenas coisas, porque às vezes a gente pode falar de gratidão aqui, né, a palavra gratidão, e você pode imaginar de forma errada que significa coisas grandiosas, de você conseguir ter reconhecimento, né, fama e reconhecimento das pessoas. Não, gente, não é coisa grande. Justamente o contrário, começa pelas coisas pequenas, pelo que você tem hoje, é você conseguir estar presente na tua vida e conseguir identificar uma, duas, três coisinhas pelo que você vê que a vida está te dando de presente, né, na tua vida. Então, um dos exemplos que eu escrevi lá no post do Instagram, que eu tentei expressar para vocês, que tem a ver com esse exercício da gratidão, por exemplo, eu contei lá que eu posso, às vezes, ficar um pouco sentida quando meus filhos pedem um livro novo. A gente já repetiu os livros que a gente tem aqui, então é óbvio que como mãe, né, eu acho que é natural, a gente sente meio sentida se o filho pede um livro novo, você tem vontade de dar um livro novo, né? Só que a vida não é assim e nem sempre dá. Então, o que acontece? Por causa disso, quando a gente pratica gratidão, a gente ativa partes do nosso cérebro que tem a ver com a empatia, tem a ver com a criatividade, com a leveza, com saber ser flexível. Então, por isso que tem a criatividade, em saber olhar por outra perspectiva, que esse é um ponto muito interessante sobre que o exercício da gratidão traz pra gente. Então, o que acontece? Quando meus filhos pedem uma história nova e eu não tenho como comprar um livro novo, a gente inventa uma história nova juntos. Então, você pode imaginar, achar que é fácil pra mim, mas não é. É extremamente difícil pra mim ir lá, né, com eles à noite e criar uma história nova. Principalmente porque eu sou meio exigente comigo mesma, às vezes, e eu tenho que ficar, né, esperta comigo mesma em relação a isso, pra não exigir tanto. Mas, aí, o que acabou acontecendo naturalmente aqui? A gente cria história junto novo. E aí tem uma coisa que aconteceu, que eu acho, assim, especial aqui da minha família, que é o seguinte: nessa brincadeira de inventar a história,
Com o meu filho novo, e junto com a minha filha mais velha, mas focado no meu filho mais novo, a gente acabou criando uma história que ele ama de paixão. Então, assim, ele falou que queria um dinossauro verde, e como ele gosta muito de comer, ele mesmo deu a ideia. Ele falou que queria que o dinossauro caminhasse e encontrasse comida. É a alegria deles. E aí, juntos, a gente foi falando assim, tá, mas aí o dinossauro encontrou primeiro o quê? Aí ele fala, sei lá, encontrou maçã. Aí ele até mostra que o dinossauro tá comendo, sabe? Tipo, com vontade, assim. Aí depois a gente pergunta, e depois ele caminhou mais um pouco e encontrou o quê? Ah, uma banana. Depois um sorvete. Aí depois pizza. Gente, e quando chega a hora do sushi, é uma alegria, assim, é muito engraçado. O meu filho fica muito empolgado, animado. E a gente se diverte junto, fingindo que tá comendo, mostrando como que o dinossauro devorou. E no final, o dinossauro comeu tanto que ele quer descansar. E a gente fala que ele vai, né, deitar e olhar pro céu estrelado, né, e que ele tenta pegar a lua, e assim, tipo, daí ele se acalma. Meu, eles amam essa história. Simples, tão simples. E nisso eu percebo que eu tô criando memórias, né, afetivas que com certeza vai fazer total diferença no desenvolvimento pessoal deles, na formação da personalidade deles, né? Entende? E aí eu falo pra vocês, o exercício da gratidão ajuda. Sim, ele influencia a gente conseguir viver essas coisas. Então, depois disso, eu agradeço muito, né, pela minha vida, agradeço que a oportunidade de poder, talvez, não oferecer um livro novo na hora que eles querem, quando a gente precisa também, mas de ter a capacidade de poder fazer essas coisas que acabam sendo até mais valiosas, né? Pelo menos pra mim é especial. E eu acredito que para os meus filhos também, porque a gente se diverte bastante, entende? Falando sobre o exercício da gratidão, eu quero dar um outro exemplo que muita gente confunde, né? Então, por isso que eu falo que a gente tem que trabalhar com a realidade. A gente tem que, né, sem inventar história e falar só da parte boa, não sei o que não é assim, tá? Sobre ser grato. Mas a gente pode ser grato até com coisas que, às vezes, no momento que não aconteceu algo que você queira, no momento de sofrimento, etc. Eu vou dar um exemplo bem bobo, porque é o que eu lembro agora, tá? Mas eu poderia. Depois eu posso falar mais disso em outro vídeo, mas é o que eu lembrei. Quando eu era adolescente, cerca de 11, 12 anos, eu tive a minha primeira paixão, o meu primeiro crush. E aí, eu lembro que foi uma experiência muito legal, apesar de não ter dado certo, tá? Então, o que aconteceu? Eu fiquei muito apaixonada porque eu era uma menina meio caipira de cidade interior e me apaixonei por um rapaz que eu conheci, que ele era de São Paulo, e quando eu conversava com ele toda vez, eu aprendi alguma coisa nova e isso me encantava, sabe? Ele sempre me mostrava algo que eu não conhecia, que eu não sabia, qualquer coisa assim, e ele era muito gentil, muito educado, né? A gente ficou muito amigo. E aí, naquela época, eu lembro que eu juntei as minhas forças e decidi me declarar, né? No que eu fui falar, né, declarar pra ele, ele me respondeu assim: olha, Tia, infelizmente eu não vou conseguir corresponder a isso, porque assim, eu gosto muito de você, mas não da mesma forma. Eu gosto da nossa amizade, eu acho que a gente sabe trocar ideias boas, né? E as conversas são muito legais sempre. Mas eu não vou poder corresponder porque eu não te vejo dessa forma. E ele fala assim: eu não quero perder tua amizade, espero que, né, você entenda e eu vou respeitar se você, né, se não te fizer bem. E ele ainda falou assim, como a gente tava tendo uma amizade boa, ele falou assim: eu acho que vai ser importante, né, vai ser bom pra você também eu ser sincero com você e te contar que nessa mesma época ele estava gostando de uma outra menina, que tem até um histórico já desde a infância, e parece que a menina também estava afim deles, eles ainda só não tinham assumido, né? Então ele estava ainda lá na luta dele lá. E ele tinha até, né, perguntado se eu queria ver a foto dela e tudo, porque eles já tinham uma história assim, sabe, desde crianças e tal, e eles se gostavam, na verdade. Eu vi a foto da menina, e eu falei, nossa, bonita, sabe, tipo, e, gente, eu falo de verdade, eu sou grata até hoje, eu lembro da sensação que eu tive, porque eu também escrevi no diário, então isso me ajuda a, né, memorizar as coisas melhor, a história. E eu lembro que eu tinha sido grata à vida. Na época, né, eu falava assim, olha, obrigada, vida, porque apesar de eu ter visto a foto da menina, que ele gosta, e eu tava super apaixonada por ele, eu não senti nenhum ciúmes, nem inveja. Eu realmente reconheci que ela era bonita. E como eu
ver ele feliz, porque eu tava apaixonada, no sentido de, tipo, eu queria ver ele feliz, eu queria ver ele bem. Eu consegui ser capaz de desejar que, se a menina fosse legal, e ele continuasse sendo legal, eu queria que eles dessem certo. Simplesmente isso. E eu reconhecia que eu, né, quem sou eu pra saber que eu era a pessoa certa pra ele? Eu podia sentir fortemente que se não desse com ele, eu ia morrer, sabe? Tipo, ia ter o coração partido. E eu senti, tá bom? Porque eu achava que ele ia ser o único homem certo na minha vida, e se não fosse ele, não existia nenhum outro nunca mais, né? Aquele drama de adolescente, entendeu? Mas, organizando os pensamentos com o tempo, a gente vai amadurecendo. E aí eu lembro que eu realmente fiquei grata. Por quê? Porque eu foquei no sentido de que, pô, eu achei muito legal a forma como ele conversou comigo, como ele falou, e foi honesto, sincero, né? E ao mesmo tempo ele não cortou a minha amizade, né? Pelo contrário, a gente continuou se falando depois disso e numa boa. E eu também fui muito grata, por quê? Porque eu sabia na época que muitas pessoas, quando elas eram carentes, elas acabavam abusando da outra pessoa, né? Então, no caso, deixa eu explicar. Ele poderia abusar de mim no sentido de, se ele fosse uma pessoa que fizesse questão de se sentir mais amado, né, mais valorizado, ele poderia ficar alimentando falsas esperanças em mim. E ele era mais velho do que eu, tá? Então ele tinha muito mais experiência e tudo mais. Entende? Eu fui muito grata, sabe? Eu falei assim, Deus, muito obrigada, porque assim, a pessoa por quem eu me apaixonei pela primeira vez foi uma pessoa que me trouxe tantas coisas boas. Mas eu reconheço que, se eu não tivesse humildade e focado em ser grata, eu poderia levar para um lado pessoal, eu poderia levar para o lado negativo e não ter aprendido nada com isso. Eu poderia ficar só reclamando, eu poderia ficar só focado no sofrimento. E eu sofri sim no começo, gente, é normal, tá? De, tipo, não ter sido correspondida. Mas eu lembro até que eu falei pra ele, ó, não se preocupa, eu sei que eu vou sofrer, porque eu realmente gostava muito dele, mas eu vou superar, né? Eu falei que eu não sabia como, mas eu acreditava que, por mais que eu sentisse que eu ia morrer, eu ia tentar superar. E eu não acho que eu ia superar deixando de ser amiga dele, entendeu? Então eu continuei sendo amiga dele, conversando normal. E foi tão bom, gente, porque eu continuei aprendendo muitas coisas com ele. Eu lembro que ele até chegou a me contar uma coisa na época que eu achei muito legal. Sabe, essas pequenas experiências assim, e se você presta atenção, tem muita coisa legal que pode acontecer com você. E por ele ter conseguido ter confiança em mim, ele contou também uma coisa à parte que aconteceu, que foi o seguinte: ele falou assim, ó, você sabia que quando você se declarou pra mim, uma amiga em comum nossa também tinha já alguns dias se declarado pra ele? E no caso ele falou assim, daí ela se declarou porque ela gostou também dele, né? E ele falou assim que ele não conseguiu sentir que queria continuar a amizade com ela. Porque eu acho que assim, no caso, ele sentiu. Eu lembro que ele contou que no caso ele sentiu que ela tava meio que ainda insistindo. Então ela não aceitou que ele não correspondia, né? E aí a conversa entre eles não tava muito legal. Ele falou que se sentiu um pouco desrespeitado, né? E meio que assim, o que que eu faço? Aí qualquer coisa que ele faz vai ficar chato, né? E aí ele falou assim que. Daí ele tinha falado assim, mas com você, time, eu achei muito legal. Tipo, eu agradeço até a nossa amizade, porque eu vejo que você é uma pessoa altruísta. Na época, gente, eu lembro, foi muito engraçado, porque eu falei, pera. Eu até interrompi ele na hora, eu falei, pera. Assim, ó, antes de mais nada, o que que é altruísta? Você tá me xingando? Eu fiz alguma coisa? Porque a hora que ele falou que eu era altruísta, eu não sabia o que que era a palavra altruísta, nunca tinha ouvido falar. Aí eu falei assim, putz, ferrou. Eu acho que eu vacilei em alguma coisa, porque ele tava falando da outra menina e falando, né, falando a parte negativa dela. Ele não tava nem falando assim de reclamar dela, querendo fofocar dela, sabe? Tipo, ele só tava explicando. Só que aí eu fiquei meio preocupada na hora, né? Eu, de adolescente com 12 anos. Aí eu falei assim, antes de mais nada, você pode me explicar o que que é altruísta? Porque me soou como um xingamento do cara. E foi engraçado, porque daí ele riu, daí depois ele me explicou, e aí eu falei assim, cara, muito louco, porque daí eu aprendi o que que era né, ser altruísta, e eu falei assim, caramba, cara, era isso que me trazia alegria, sabe? Tipo, eu pensava assim, apesar de não ter dado certo, e eu queria muito que desse certo naquela época, eu ficava muito feliz com essas coisas sabe, é essa paz que a gente precisa aprender a ter na vida, entendeu? Eu ficava muito feliz com isso.
Então, o que eu quero dizer com esse exemplo? Que mesmo que a gente sofra no processo, a gente sempre pode olhar pela outra perspectiva, e isso é o exercício da gratidão. Então, imagina assim, ó, gente, que se você... Geralmente as pessoas que não estão acostumadas a fazer esse exercício de entender pelo que você pode ser grato na tua vida, você acaba olhando só por uma perspectiva, e essa perspectiva é a negativa, né? E se você olha só por esse lado negativo, o que que acontece com o teu coração? Você endurece, você fica duro, sabe? Tipo, você fica limitado, entende o que eu quero dizer? No momento em que você pratica a gratidão, você, que é o que eu falei pra vocês, ativa partes do nosso cérebro que desenvolve a empatia, o olhar por outra perspectiva, que não tem a ver você inventar história, que é o que eu falei pra vocês. Não é ser uma pessoa que quer pousar, de ser iluminada, de inventar histórias. Se seus pais, por exemplo, não foram legais com você, você não vai falar, eu quero praticar gratidão, então eu vou inventar que eles foram bons de alguma forma na tua vida. Não é isso. Você vai ser grato pelo que tem que ser e pelo que não é, né? Mas na maioria das coisas, que é o que eu falo pra vocês, por exemplo, imagina que você trabalha em um local onde tem um colega meio chatinho lá, um colega de trabalho chato. Quem não tem, né? Quem não passa por isso sempre tem. Nossa vida é feita dessas matemáticas aí, existe, sempre existiu, né? Só que você não vai ser bobo, não é sobre ser bobo e, né? Muita gente pensa errado, gente, por isso que eu tô falando, tá? Tentando explicar pra vocês. Mas você não vai ser bobo e falar, nossa, obrigada, né, Deus, obrigada, vida, por esse meu colega de trabalho que é escrotão comigo, eu agradeço por isso. Não, você não é isso, gente. Você vai agradecer que esse teu colega chato está te dando a oportunidade de te ensinar a como lidar, a como você pode ser mais esperto, a como lidar com essa situação da melhor forma. Se você olhar por essa perspectiva, eu te garanto que você vai desenvolver muito mais raciocínio para ter boas tomadas de decisões, né? Que é uma das coisas que a gratidão desenvolve. Você também, em alguns aspectos, vai precisar desenvolver humildade, porque para você se permitir aprender coisas novas, vai precisar de humildade, né, para reconhecer isso antes de mais nada, porque senão você já vai fechar a janela e não vai se permitir aprender essas coisas que precisam ser aprendidas, né? E então você entende? Aquele seu colega chato está te dando a oportunidade de fazer você ser uma pessoa melhor, né? De aprender algo que você ainda não aprendeu. Às vezes aqui essa situação está querendo te ensinar a ter um pouco mais de paciência, né? Ou que você precisa aprender a dizer não, eu não sei, depende de cada situação. Eu sei que o vídeo está ficando longo, mas eu preciso falar sobre esse ponto também, que eu anotei aqui. É bem aleatório, mas vocês vão ver que tem a ver, tá? Tem um vídeo aleatório, nada a ver com o assunto, mas que eu vi um comentário muito interessante que remete a esse assunto, de uma menina falando assim, ó, queria saber quando vou viver a vida, porque agora parece que só estou tentando viver a vida. E ela estava relatando nesse vídeo que ela estava no modo sobrevivência. E o que eu percebi no relato todo dela? Que ela estava o tempo todo só olhando para a parte negativa. Então, isso é uma outra coisa que tem a ver com o que eu tô falando, que o exercício da gratidão faz diferença na nossa mentalidade aqui e transforma o nosso coração, né? Ele cura a nossa alma. Que quando a gente se esforça para ver pelo que você pode ser grato, e esse negócio de ver, gente, eu vou dar um exemplo. Se tá difícil, né? Se sua vida às vezes tá difícil hoje, é óbvio que vai ser difícil você conseguir enxergar pelo que você pode ser grato. Isso é um exercício, não é uma coisa que brota assim, ó, principalmente quando você tá na bad vibe, né? Então, é uma coisa que você precisa começar. Então, eu não vou ficar te iludindo, falando que você vai só conseguir fazer um exercício, né, saber ser grato num dia que tudo tá maravilhoso, num dia que fica florido e arco-íris. Não é isso, não é isso. É você saber parar. E aí entra o quê? O lance que eu falei pra vocês, a importância de dar valor
para sua vida, para o que você tem hoje, apesar de tudo. Então, às vezes, só de você reconhecer, quando você acorda, reconhecer que você está tendo a oportunidade de respirar, de viver e ter mais uma chance de ter uma vida diferente, de tornar, né, de buscar fazer um dia melhor. Gente, quantas pessoas não queriam isso, sabe? Às vezes elas estão muito mais limitadas. Enfim, esse é um papo para um outro vídeo, mas muito importante também de a gente saber refletir, né? Porque isso nos ajuda a nos tornar pessoas melhores, mais empáticas. Então, quando a gente também faz o exercício da gratidão, outra mudança que acontece dentro de nós é o de a gente conseguir ser mais empático, da gente conseguir olhar mais para o outro com mais amor. Ou seja, quando eu vejo uma pessoa que né, que vive mais com a tendência de ser indiferente, né, apático, de ser insensível, eu já sei que essa pessoa, ela não tem hábito de agradecer pelas coisas que ela deve ser grata na vida, porque você não desenvolve esse olhar, né? O lance de ser grato tem muito a ver com você olhar para o presente. Por isso que a palavra é presente, é um presente da tua vida, entendeu? É você não viver num outro momento preocupado com as coisas, não é porque você vai ignorar, mas porque você vai saber valorizar que a vida ainda está te dando a chance de viver uma vida melhor. Que é aquela frase que eu falei um pouco antes pra vocês, tá? Bom, o vídeo ficou longo. Eu espero que esse papo possa inspirar quem precise, porque eu te garanto que fazer esse exercício de identificar pelo que você pode ser grato vai fazer muita diferença na tua vida, tá? Pra amar melhor as outras pessoas e viver mais feliz e conseguir sentir essa alegria plena que eu tava relatando pra vocês. E só um detalhe, né, que eu não sei se interessa a vocês, mas assim, eu fiquei tão inspirada que vocês sabem, né, que eu tenho um vídeo que eu falo que eu sempre escrevi diário, mas hoje em dia eu não faço como obrigação. Antigamente eu já fazia pra me esforçar mesmo. Mas eu fiquei tão inspirada com toda essa história que eu passei esses dias que eu fiz questão de escrever no meu diário dessa vez aqui, ó, estou agradecida por especial de aniversário. E aí eu já escrevi o meu primeiro aqui, que é entender. Eu sou agradecida por conseguir entender que a vida é o aqui e agora. Então, é aquela coisa que eu falei pra vocês. Apesar de muitas coisas, eu realmente sou muito agradecida pelo o aqui e agora, o que eu sou, o que eu tenho hoje, né? O que eu tenho hoje. E é isso que importa. Aí eu também adoro, né? Adesivos fofos. Já separei alguns aqui. Muito fofinho, ó. Tem esse aqui também. Eu até mostrei no post lá do Instagram. Aí eu vou aproveitar para usar esses adesivos. Ah, e eu agradeço. Deixa eu agradecer, já que a gente tá falando de gratidão, é muito importante a gente saber também expressar isso para as pessoas, porque senão as pessoas podem ficar sem sabendo, né? Mas é o seguinte, eu agradeço muito, de coração, pelas pessoas que fizeram questão de me mandar mensagem no aniversário. E como eu falei lá no post, eu realmente não esperava, mas eu recebi mais do que... Não sei, eu não esperava, na verdade, e recebi muitas mensagens com palavras carinhosas e eu senti de verdade que foram palavras sinceras e acho que isso é o mais importante e me deixa muito feliz. Eu só agradeço. Muito obrigada mesmo, tá? Cada um de vocês estão no meu coração e desejo que vocês possam encontrar essa alegria plena que eu senti também. Beijos.